Você já viu vídeos de pessoas dizendo que são melhores sozinhas, que não querem amizade? Nesse vídeo vamos conversar sobre isso, sobre as pessoas que dizem que não precisam de amigos, que são melhores sozinhas. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Eu estava refletindo sobre isso, sobre essas pessoas que não gostam muito de ter amigos, que preferem se isolar, ficarem na sua. O que eu venho percebendo é que muitas dessas pessoas não querem ter amigos porque passou por situações desafiadoras no passado, se sentiram frustrados ou frustradas com as outras pessoas. Então, será que de fato a pessoa não gostaria de fazer parte de um grupo de amigos, ou pelo menos de ter um ou dois ou três amigos com quem pudesse sair para conversar, falar um pouco de si, escutar um pouco do outro? Ou será que muitas vezes o que impede as pessoas é um medo de que o que aconteceu no passado possa acontecer novamente? Um medo de uma traição, um medo de se frustrar novamente? Então, será que de fato a gente tem como viver totalmente isolado, sem nos prejudicarmos emocionalmente? Porque uma coisa é a gente não ter um amigo ou uma amiga, outra coisa é a gente literalmente se isolar, não querer contato com ninguém. Porque muitas das pessoas que dizem, por exemplo, que não têm amigos, essas pessoas quando saem na fila do supermercado conversam com outras pessoas. Quando vão no shopping, ficam lá um tempão conversando com alguém que conheceu naquele momento. Então, existe a diferença entre a gente não querer amizades, muitas amizades, e da gente se isolar. E o que eu percebo na prática é que muitas pessoas dizem que não querem amizade, mas têm convívio com diversas pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas com as quais ela se relaciona, ela coloca na prateleira de amizade. Mas ainda assim ela está convivendo com aquelas pessoas. Então, será que muitas vezes existe aí um medo de se frustrar? Quando as pessoas não querem se relacionar, quando as pessoas não querem construir uma amizade? Eu vou falar um pouco por mim agora também. Durante um tempo eu não quis saber de amizade, por algumas experiências que eu tinha passado lá e que eu tinha me frustrado, eu tinha me decepcionado. Porém, o que eu percebi? Que é muito bom você conviver com pessoas das quais estão alinhadas com aquilo que você quer, que estão indo na mesma direção que você também está indo, que estão buscando se desenvolver. Mas para isso, a gente precisa também assumir o risco de que talvez a gente se decepcione de novo, talvez a gente se frustre. E tá tudo bem, porque isso faz parte da vida. Muitas vezes o que nos impede da gente se relacionar com as outras pessoas, de construir um novo relacionamento, é o medo. É o medo, inclusive, às vezes, de se conhecer. Porque quando a gente se relaciona com o outro, a gente se conhece mais. Porque muitas vezes o outro ele é um espelho da nossa sombra e da nossa luz também. Então, quantas pessoas se isolam, dizem que são melhores sozinhas, mas porque, no fundo, não querem olhar para si mesmas? E dizem que estão num processo profundo de autoconhecimento, que amam a solitude. E isso é ótimo, se conhecer profundamente e cultivar a solitude. Mas não utilizar a solitude como uma forma de fugir dos conflitos, como uma forma de fugir do se relacionar com o outro. Porque muitas pessoas utilizam a solitude como uma armadura para se proteger do mundo e das pessoas, para não ter que sofrer mais, para não ter que passar por determinadas situações. Só que percebe que quando você também não se permite passar, talvez, novamente por determinadas situações, você também se impede de viver o lado luz dessas mesmas situações. Então, até que ponto é solitude e até que ponto já começa a ser solidão? Será que solitude é só quando a gente decide estar só e a gente se sente bem com isso? Ou será que chega em um momento que já se torna solidão? Mesmo que pareça que conscientemente a gente está ali buscando e cultivando a nossa solitude. Porque talvez em alguns momentos comece a fazer parte já a solidão e não é mais a solitude. O isolamento, o não querer conviver,
O achar que todo mundo pode te machucar, que todo mundo vai te ferir. Como se nós mesmos, muitas vezes, não já tivéssemos, mesmo que não conscientemente, machucado outras pessoas. Porque quantas vezes a gente pode ofender alguém sem nem perceber? Às vezes a gente acha que só a gente se magoa, só a gente se sente triste. Mas e o que também a gente pode ter feito que pode ter magoado ou entristecido outra pessoa? E às vezes nem é pelo que a gente fez ou pelo que a outra pessoa fez, é pela expectativa que a gente coloca nas pessoas. De às vezes olhar, ter uma ideia daquela pessoa e quando perceber que aquela pessoa não é aquela ideia que a gente criou, a gente se frustra, se sente mal. Porque a gente idealizou uma coisa da qual não era. A verdade é que se isolar tem um custo. E esse custo muitas vezes pode custar a sua saúde emocional. Por mais que a gente decida não ter amigos, a gente precisa se conectar de alguma forma com as pessoas. Às vezes, quando a gente vai no supermercado, quando a gente está na fila, quando a gente está na parada de ônibus, mas se toma a decisão de se isolar completamente no sentido de não, eu não quero convívio social de forma nenhuma, o quanto será que a longo prazo isso pode te prejudicar? Se é que não está prejudicando, se for o seu caso de se isolar totalmente. A gente se isolar por um período, legal. Isso pode até trazer um autoconhecimento, mas a gente querer se isolar sempre, não conviver de modo nenhum com as pessoas, ao máximo, né? Porque de um jeito ou de outro a gente vai precisar conviver em algum nível. Só que às vezes é num nível mínimo, e às vezes esse nível mínimo de convivência vai nos prejudicar. Então isso é algo que eu tenho pensado sobre pessoas que dizem que não querem mais um relacionamento, que são melhores sozinhas. Se realmente não querem um relacionamento ou têm medo. Das pessoas também que dizem que não querem mais amizade, que já se frustraram demais. Porque eu mesma, muitas vezes, não quis fazer amizades. Hoje eu estou trabalhando essa minha questão do convívio social, do convívio com as outras pessoas. Porque eu percebi que estava me prejudicando em algum grau. E muitas pessoas ainda não estão despertas para perceber que estão sendo prejudicadas por esse isolamento. E tomara que elas não percebam isso tarde demais. Compartilhe a sua experiência ou a sua opinião aqui comigo nos comentários. As observações que eu trouxe aqui fizeram sentido para você? O que você acha sobre isso de pessoas que às vezes querem se isolar demais? Será que é medo? Será que tem outras razões? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!